Olá, internauta da Gazeta do Povo, eu sou André Pugliese, da Editoria de Esportes da Gazeta, e hoje eu tenho ao meu lado aqui o Pedro de Castro, que é o candidato à presidência do Curitiba pela chapa Novo Curitiba. O Pedro é o nosso terceiro entrevistado nessa série com os candidatos à presidência do Curitiba. Nós já recebemos o Samir Namur, da chapa Curitiba do Futuro, foi nosso primeiro entrevistado, e recebemos também o João Carlos Viale, da chapa Sangue Verde. Então fechamos a série com os três candidatos à presidência do Curitiba, com o Pedro de Castro, da chapa Novo Curitiba. A eleição do Curitiba é no dia 9 de dezembro, são cerca de 6.700 associados com direito a voto. Então estamos aí apresentando os candidatos à presidência do Curitiba. Pedro, obrigado por comparecer, por nos dar essa entrevista. Eu que agradeço. Iniciar, Pedro, com você se apresentando um pouco aí para o eleitor do Curitiba. Certo. Quem é você, sua idade, qual que é a sua profissão? Queria essa apresentação inicial para a torcida do Coxa. Primeiramente, obrigado por ter cedido esse espaço, né? Obrigado à Gazeta do Povo, obrigado André, porque esse espaço é muito importante para que a gente possa conversar e esclarecer as dúvidas do torcedor, daqueles que acreditam no Novo Curitiba. Bom, eu sou empresário, sou pai de 2 filhos, sou casado. O Pedro, hoje ele está como candidato à presidência do Curitiba porque realmente acredita no Novo Curitiba, né? Eu nunca, André, eu pensei e não penso em carreira política, não sou político, sou um engenheiro. Sou engenheiro civil, como falei, tenho uma empresa consolidada, tenho uma família, sou casado há 12 anos e uma família que está me apoiando nessa nova luta, né, para um novo Curitiba. Então, o que eu posso falar um pouco a respeito também da minha vivência no Curitiba é que eu tive passagens pelo Conselho Deliberativo, né? Fiquei como suplente nessa última gestão e retornei ao Curitiba agora em julho de 2017. Retornei e muito surpreso com o que eu vi com o nosso Curitiba. O nosso Curitiba sangrando, o nosso Curitiba muito dividido. Dessa forma, com essa observação, nós resolvemos ser oposição. Acho oportuno até, pela pergunta, para dizer quem é o candidato, né? Como que o candidato tem a sua vida particular, em família, no trabalho, mas também como que ingressou, né, no Curitiba. E tudo isso que aconteceu, que nos posicionou em ser realmente oposição ao que está acontecendo com o Curitiba, oposição à forma de gerir o Curitiba e principalmente, André, a oposição à forma de pensar, porque nós acreditamos que nós temos que mudar a mentalidade do Curitiba. Então essa é a nossa bandeira, principal bandeira, né? Mudar a mentalidade da forma de pensar como empresa, né? E não pensar por interesses ou por política. A gente tem conversado bastante, nós somos uma chapa muito unida, o nosso G5 capacitado e competente para gerir. Agora, o principal motivo é realmente para que a gente não minimize o nosso... Minimize não, nós não aceitamos mais sofrer. Nós estamos sofrendo muito. E sofrendo por quê? Porque nós estamos com dificuldade de gerência, de capacitação, de profissionalismo. Então nós estamos aqui para mudar, para fazer realmente um novo Curitiba, André. Tá certo. Pedro, vamos começar com as perguntas mais relativas à eleição, já pelo principal assunto, né, o mais sensível ao torcedor, que é o futebol do Curitiba, né? Perfeitamente. Eu queria que você falasse assim em termos até de perspectivas, assim, e que você situasse o que você acredita ser a capacidade do Curitiba dentro do futebol. O que seria mais interessante para o clube apostar no Campeonato Paranaense, na Copa do Brasil, brasileiro, como é que você vislumbra assim, as condições do Curitiba? O que o torcedor do Coxa pode esperar do futebol do clube, caso você seja eleito? Perfeito, André. André, o nosso futebol é o produto final do Curitiba. Toda a gestão tem que ser focada para o futebol. Então a nossa chapa, o nosso grupo, vai trabalhar neste sentido. Claro, nós queremos sim, nós precisamos ter um time competitivo, nós precisamos sim estar
em cima da tabela. Então, nós temos que trabalhar pontualmente em todos os departamentos com a seguinte mentalidade. Tudo o que for feito para o Curitiba, todas as nossas gerências, tem que ter uma única resposta. O que isso vai trazer de benefício para o nosso futebol, né? Agora, o futebol profissional, nós também temos que balançar e ter a compreensão da necessidade da utilização da base do Curitiba. É muito importante, porque nós estamos hoje com uma situação econômica e financeira muito delicada. E nós temos observado que a gestão nos últimos anos, nas últimas gestões da nossa base do Curitiba, ela não tem sido eficiente. Ela não tem sido eficiente. É inaceitável que que não seja possível, ao menos, pagar o custo de formação desses nossos atletas. É inaceitável. Nós temos uma base fantástica, atletas profissionais que estão no mercado hoje, que falta os mecanismos necessários de gerência para fomentar isso. Nós vamos trazer meninos da base. Peço agora, até importante, caso a gente seja eleito, o apoio do torcedor, que tem essa compreensão, né? Que a gente possa juntamente conosco, observar, porque o que eu quero dizer, André, é o seguinte: nós vamos pegar os meninos e nós vamos botar para jogar, certo? Por quê? Nós temos que ousar, mas com sabedoria. Nós precisamos utilizar os meninos e nós vamos ousar eles. Eu não vou afirmar que um número ou um percentual específico de jogadores da base, porque eu vou estar sendo irresponsável com a nossa torcida. Mas assumo o compromisso, nós assumimos o compromisso, sim, de fomentar para que a base possa gerar tanto receita para o nosso Curitiba e também possa fazer parte do profissional para nos trazer título, para nos trazer aí alegrias aí que está faltando para o nosso torcedor, André. Perfeito. Pedro, prosseguindo aqui com uma pergunta, falando em futebol, claro, está diretamente ligado à capacidade financeira do clube. O Curitiba fechou 2016 com uma dívida de aproximadamente 200 milhões de reais, né? Aí, considerando dívidas bancárias, dívida fiscal, trabalhista e outras pendências aí do clube. Como é que vai ser gerir esse clube, cuidar do futebol do Coxa com uma pendência ou com uma dívida desse patamar aí que o Curitiba tem? Muito preocupante, André, muito preocupante. Porque a nossa dívida, acredito que vai fechar nessa gestão algo superior a 220 milhões. A dívida, ela tem que ser gerida, ela tem que ser administrada. Nós temos como foco principal o futebol. Nós vamos administrar essa dívida, mas sempre preocupado com o futebol. Falando em receitas do nosso Curitiba, nós temos o grande percentual de receitas do nosso clube. Nós estamos falando aqui em TV, patrocínio e sócios. Isso representa mais de 85% da nossa receita. A maioria dos times do Brasil o grande percentual de sua receita é de TV. Para o Curitiba, 50% da receita bruta vem da televisão. Existem poucos times que conseguiram equalizar de uma forma mais eficiente e diminuir essa dependência da televisão. É importante a gente equalizar isso com muita dedicação na gerência desses percentuais. Por exemplo, nós temos a receita, André, do patrocínio. O nosso patrocínio hoje, te digo que em torno aqui de uns 80% é da Caixa Econômica Federal. Em fevereiro do ano que vem, fevereiro ou março, vai vencer a nossa certidão negativa de débitos da Previdência Social. Se nós não tivermos uma certidão que seja negativa, né, porque pode se tornar positiva, a gente perde esse patrocínio. Né? Outra questão muito importante e relevante, o Profut, né, essa lei de 2015. Ela veio não só para o Curitiba, é importante o torcedor saber, mas para todos os times do nosso futebol, do futebol brasileiro. Né? E ela veio para alongar as dívidas tributárias do clube. Só essa dívida representa 50% da nossa dívida. Entrando agora um pouco na nossa dívida
trabalhistas e processos cíveis. É inadmissível, no meu ponto de vista, a gente estar com um percentual elevadíssimo em relação à dívida total em processos trabalhistas. Nós estamos falando aqui num montante de 40 milhões de reais entre processos trabalhistas e civil. 38 em processos trabalhistas. Na nossa gestão, sem dúvidas, nós temos que preocupar não só com essa dívida, mas sim com a formatação e os procedimentos para que os contratos sejam bem elaborados e a gente não venha assumir novos compromissos futuros que venham prejudicar o nosso time. Então, a respeito da pergunta, a equalização da dívida, muito importante. Nós vamos administrar essa dívida, mas com muita responsabilidade, não vamos ser imaturos, né, de não fazer desta forma. Tem que ser. Até peço para que todos os candidatos, caso a gente não venha a ser eleito, que prestem atenção nisso, que se dediquem a isso, para que a gente possa aí, continuar aí com o Profut aí, estendido aí por cerca de 20 anos, a gente não perca esse benefício, porque se a gente não honrar com as exigências desse mecanismo, desse programa, né, do Profut, a gente pode retornar esse valor para o principal e perder todos esses benefícios, né? Agora, a respeito ainda só das dívidas do Curitiba. Na trabalhista, André, veja só, começo do ano que vem nós temos já processos executados, né? Aquela conta única que nós tínhamos, já não temos mais, que era uma vara do trabalho, era um mecanismo especial ali que vinculava a respeito da tomada do dinheiro do Curitiba. Então hoje vai direto na conta do Curitiba. Então isso sim tem que ser planejado, tem que ser elaborado, tem que ser muito bem pensado, com muita seriedade, mas sempre com foco no futebol, né? Então nós falamos bastante das despesas e um pouco das receitas, né? Essa equalização é muito importante para o nosso Curitiba. Perfeito. Pedro, eu gostaria que você falasse a respeito de outra questão fundamental aí na rotina do Curitiba, que é o patrimônio do clube, mais especificamente o Couto Pereira, né? Você tem planos para o Couto Pereira com relação à modernização do estádio, ou você também, como hoje no Curitiba há ali alas que são favoráveis a um novo estádio, derrubar o Couto Pereira, você está em qual situação você acha que o Couto deve ser modernizado, ou eventualmente o Curitiba precisa de um novo estádio? Um bom tema, André, o nosso Couto Pereira. Veja, eu sou engenheiro civil, então eu vejo o Couto Pereira, eu analiso ele, eu imagino ele. Claro que as vontades nossas, às vezes, sobrepõem a atual realidade, né? Então a realidade hoje, a realidade pé no chão, é que nós não podemos estar discutindo a demolição do nosso Couto Pereira e a construção do estádio novo, né? Nós temos sim que trazer conforto para o nosso torcedor. O nosso torcedor merece conforto, ele tem que ter conforto. E a tal da modernização do Couto Pereira, onde a gente pode, né, estamos conversando aqui sobre a reforma do Couto Pereira, sim, eu acredito, sim, que é possível a gente melhorar muito as condições para que o torcedor venha para o Couto Pereira mais alegre, não só no futebol, que traga mais vitórias, que possa estar mais bem colocado, mas que o Couto Pereira traga, que é a nossa casa, mais conforto para o nosso torcedor, né? Mas, direto ao ponto, de imediato, né, se caso a gente venha assumir o peito, espero que sim, porque nós queremos sim um novo Curitiba, a primeira exigência que a gente precisa cumprir é da CBF. Existe um caderno de encargos e alguns requisitos para que os times possam continuar aí nos campeonatos, no Campeonato Brasileiro. Então, o que acontece? Dentro dessas exigências, falando em Couto Pereira, nós temos ali um recurso que tem que ser alocado para fazer essas intervenções imediatas, com risco potencial de não ter continuidade no campeonato. Então é muito perigoso, então isso é na hora. A manutenção preventiva e corretiva do nosso Couto Pereira tem que ser feito constantemente. Nós temos que, obviamente, proteger e sempre estar valorizando o nosso patrimônio. Reformas mais significativas são muito importantes. Agora, vamos buscar recurso para isso. Nós temos que alinhar a nossa capacidade econômica e financeira de uma forma racional para buscar isso. Agora, eu acho que é até importante e oportuno, André,
até um pouquinho antes de já avançar para a próxima pergunta, é que a gente discuta um pouquinho a respeito dos projetos antigos, né? Porque a nossa gestão, ou a gestão de quem vier assumir aí o Couto Pereira, são de 3 anos. Nós somos passageiros, o clube fica. Nós sabemos disso, o torcedor sabe disso. Agora, existem muitos projetos e ideias de reforma do Couto Pereira que já são avançados, já foram pensados pelas outras gestões. Obviamente que a nossa chapa, a nossa preocupação vai ser pegar esses projetos, analisar todos os projetos. Não vamos assumir o clube e rasgar o que já foi feito. Então, de forma muito racional, nós vamos avaliar o que vale realmente a pena gastar energia para dar continuidade, aquilo, com certeza, propostas que não existam, possibilidades, não vai existir. Mas uma coisa, eu te garanto, não faremos maquete para apresentar para torcedor. Isso fora de cogitação. Perfeito. Bom, prosseguindo aqui, Pedro, eu queria falar um pouco sobre a relação com a torcida organizada, né, que é outro ponto também, que todos os clubes ali têm as suas torcidas e de alguma forma precisam dialogar com as organizadas. No caso do Curitiba, a Império Alviverde é a principal torcida organizada do Coxa. Você, caso seja eleito, será um presidente que vai manter assim um canal aberto, eventualmente até permitir que as torcidas acessem o CT ou os treinos e tal. Como é que você pretende levar à frente essa relação aí com a torcida organizada? André, a torcida do Curitiba é o nosso maior patrimônio, né? Falando da Império, nós não temos só a Império, mas a Império é a nossa maior torcida. E eu tenho todo o meu respeito, não só pela Império, mas tenho profundo respeito pela Dragões e por as demais, todas torcidas organizadas do nosso Curitiba. Eu fico muito contente quando eu vou no estádio, não só eu, mas todos os torcedores, em estar escutando, né, a Império cantando, as demais torcidas cantando, todo mundo vibrando. Eu acho que essa energia é fundamental para o nosso Curitiba. Nós temos que sim ter muita comunicação e eu acredito que essa comunicação com as torcidas seja um pouco falha, né? Claro que nós temos que ter os representantes das torcidas, né, obviamente, que a gente possa sentar e entender melhor do que já tem a compreensão, quais são os requisitos, quais são as reais necessidades que a gente imagine, né? A gente imagina a necessidade das torcidas, o que o torcedor quer, o que a torcida organizada quer. Eles querem alegria, eles querem entrar no estádio e ver o time vencer. Eles querem entrar no estádio, eles querem ter conforto, né? São grupos organizados que merecem e têm que ter todo o respeito de todos os torcedores. Eles são muito importantes para o nosso clube, porque eles fomentam o nosso clube. Veja, eu entrei recentemente até no site da Império. Eu achei uma estrutura muito interessante, muito bacana. Eles são muito bem organizados, sabe? Eles fomentam, eles são a sobrevivência, né, dessa estrutura toda, porque eles têm custo. Né? O material deles, é o custo do dia a dia, da sede deles, das pessoas em volta, sabe? A gente sabe que também que em todos os grupos entre pessoas, relacionamento humano é um pouco difícil e às vezes possa existir alguma divergência de ideais, em todos os grupos, né? Tem porque é relacionamento humano. Agora, a gente precisa sim colaborar com essas torcidas organizadas. Eu entendo assim, voltando um pouquinho no site, na estrutura organizacional deles, e as pessoas que participam, quem são os associados, que pagam ali uma taxinha, sabe? Eles vendem produtos muito interessantes que estão relacionados ao nosso Curitiba. Eles são o nosso Curitiba. Então eu acho sim importante essa participação de todos, essa conversa, alinhar de forma que realmente aconteça, né? Perfeito. Pedro, prosseguindo aqui, eu queria falar com relação ao Marcelo Oliveira, né? Eu sei que o campeonato ainda está em andamento e é uma questão a ser definida posteriormente, mas eu queria saber de você qual é a tua avaliação sobre o trabalho atual do Marcelo Oliveira. Você gosta do treinador? Como é que você vê o desempenho aí do Curitiba com o Marcelo à frente do time? André, um currículo invejável, né? Não podemos aqui
falar de outra forma. Marcelo Oliveira tem um currículo sensacional, certo? E sabemos que no trabalho dele, no dia a dia dele, ele é comprometido, ele é uma pessoa correta, certo? Agora, a avaliação de nomes, de manutenção de nomes, ou troca de nomes, ou quem vai fazer parte do Curitiba, realmente aquilo que você expôs agora, né, André? Nós não vamos estar falando ou fomentando essa situação agora para o Curitiba, que é inadequado, né? Nós temos um jogo importante pela frente aí que nós temos que definir, né? Pedro, eu queria saber também com relação a tua proximidade ou não com o Alex, né? O Alex, ex-jogador do Curitiba, que foi um nome até importante na eleição anterior e que nessa está afastado. O Alex também, hoje como comentarista, também é uma espécie de crítico, assim, do Curitiba, que é justamente o papel dele agora como comentarista de TV, e pela história que tem com o clube que ele é torcedor, alguém que tem muita influência sobre a torcida. Você conhece o Alex? Tem alguma relação com ele? O que você acha desse papel dele? Olha, o Alex é um ídolo da torcida. O Alex também merece muito respeito por tudo que ele fez pelo Curitiba, como jogador de futebol. Eu acredito que a partir do momento que o Alex se pronunciou, né, para levantar uma bandeira, eu entendo que o que ele fez, o que ele tentou fazer, o que ele imaginou que fosse acontecer, com certeza seria para o bem do Curitiba, né? Inaceitável, não acredito que ele venha com uma proposta, ou com uma ideia, ou com uma bandeira, não pensando o bem do Curitiba, né? Agora, acredito também que possa ser que ele tenha se arrependido, né, naquela situação passada, sabe? Agora, para nós, todos os ex-atletas, ex-jogadores do nosso Curitiba, que resolver se manifestar em apoio à nossa chapa, será bem-vindo, né? Até recentemente, eu vi um vídeo do Pereira circulando nas redes sociais com manifestação à nossa chapa, né? Então, todos aqueles, não só ex-jogadores, como ex-presidentes, aqueles que se envolvem com o Curitiba, agora, uma coisa eu afirmo, não existe troca de favor, não existe apoio de alguém, seja jogador, conhecido, pai do tio, do filho, do vizinho, da avó de alguém. Esse tipo de relacionamento, em troca de favor, não existe. Por isso que eu vinculo muito e digo aonde a gente passa que a nossa chapa é uma chapa independente. É uma chapa completamente independente. Nós não temos relação de negócio ou relação pessoal com qualquer um da administração do clube ou qualquer um que trabalhe ou tenha rendimento ou participe. Nós somos realmente independentes. E isso é uma diferença muito importante. Pedro, eu queria que você falasse agora sobre a relação com o rival Atlético, né? Que foi um clube que, por boa parte desse ano, caminhou ao lado do Curitiba em várias questões, com relação à Primeira Liga, os direitos de televisão do Campeonato Paranaense, que depois houve um rompimento aí quando do episódio do empréstimo do Couto Pereira, né? Como que vai ser a sua relação com o Atlético, caso você seja eleito? E você, né, falando em Atlético, eu queria saber também se você já teve, ou como que seria o teu contato aí com o Mário Celso Petralha, que é quem lidera as coisas lá no Atlético. André, eu não tenho contato com o Mário, não tenho contato com ele. E confesso para você, torcedor, que eu adoro ganhar do Atlético. Quando a gente joga com o Atlético, que nós ganhamos dele, eu fico muito feliz. Ele é, sim, um adversário nosso. No campo. Como nós somos para eles? Um adversário no campo. Agora, institucionalmente, para fortalecimento do nosso futebol paranaense, é muito importante, sim, que tenha essa compreensão de muito respeito entre as entidades, como eu respeito o Atlético, certo? Agora, parcerias, se vierem a ser propostas para o Curitiba, só e somente tiver como benefício ao nosso favor. Caso contrário, não vejo como ter uma relação mais aprofundada, André.
Pedro, já caminhando aí para o final da entrevista, há uma crítica, os críticos da sua chapa dizem que é uma chapa inexperiente, que nunca teve vivência no futebol, e dizem também, acho que é o momento oportuno aí para você esclarecer, que seria uma chapa aí com o Wilson Ribeiro de Andrade, né, ex-presidente do Coritiba, estaria por trás da chapa. Como é que você encara e como é que você rebate essas críticas? Interessante esse questionamento. Eu sou muito questionado a respeito da formação da chapa, né? A formação da chapa, ela partiu depois de nós observarmos o movimento dentro do Coritiba e os lançamentos de quem seriam os possíveis candidatos à presidência do Coritiba. Depois que nós observamos isso, com a sangria do Coritiba, com essa divisão do Coritiba, muitas pessoas ficaram extremamente preocupados, inclusive o Wilson, que tem todo o meu respeito, assim como Bacelar tem meu respeito, porque são pessoas que doaram parte da sua vida e tiveram coragem, né, de serem candidatos ou estarem como presidente do nosso Coritiba. Então já tem todo o meu respeito. Voltando um pouquinho atrás, nessa formação dessa chapa, quando a gente identificou essa sangria e essa divisão entre pessoas, nós resolvemos, eu e o meu G5 e um núcleo de pessoas onde o Wilson não faz parte, lançar uma chapa. Ser uma chapa independente, não correlacionada com nenhuma pessoa. E, para nossa surpresa, e fico grato, o Wilson manifestou apoio à nossa chapa. Muito bom, queremos mais apoio, queremos apoio dos outros ex-presidentes do Coritiba também, de todos aqueles que acreditam realmente em um novo Coritiba. Isso é muito importante. Certo. O Pedro, eu vou fazer a última pergunta antes de questionar, só lembrando que, né, estamos aqui com o Pedro de Castro, que é o candidato à presidência do Coritiba pela chapa Novo Coritiba, é o terceiro entrevistado da série de entrevistas que fizemos com os candidatos, ou seja, já falamos com o Samir Namur, desculpe, da chapa Coritiba do Futuro, e falamos também com o João Carlos Viale, da chapa Sangue Verde. Então o Pedro encerra a série, os 3 vídeos vão estar disponíveis aí nas redes sociais da Gazeta, na internet, no esporte, né? E quero fechar com você, Pedro, falando aí da eleição no dia 9 de dezembro no Coritiba, perguntando para você qual que é o diferencial da chapa Novo Coritiba, o que você considera que a tua chapa tem de melhor e por que ela deve vencer a eleição aí do Coritiba. Independência. E nós estamos pregando, e não quero ser repetitivo, mas é a mentalidade. Nós vamos mudar a mentalidade do Coritiba. Nós vamos mudar a forma de pensar o Coritiba. Nós queremos sim e vamos conseguir. Nós temos que pensar o nosso Coritiba como uma empresa, com muita seriedade, com muita honestidade e retidão. Nós não podemos usar o nosso clube de forma política, nós não somos políticos. Existem muitas pessoas dentro do Coritiba, claro que a sua grande maioria dos funcionários, colaboradores e até os próprios conselhos, que querem o bem do Coritiba. Sabemos disso. Mas querer o bem não é o suficiente, nós precisamos de pessoas competentes que possam gerir de forma eficiente o nosso Coritiba. E o diferencial da nossa chapa é que nós somos independentes, nós queremos mudar a mentalidade do Coritiba, nós temos profissionais capacitados e que vão dedicar o seu tempo ao nosso Coritiba. E o principal, nós podemos sim dizer não, nós temos a possibilidade de dizer não. Até é importante comentar um pouco, a nossa chapa ela é autofinanciável, nós não aceitamos dinheiro de ninguém. Quer vir comprar 100 camisetas, 200 camisetas? Venha, compre o material, nos apoie, venha conosco, porque nós vamos, sim, mudar para um novo Coritiba. Pedro, muito obrigado. Obrigado ao internauta da Gazeta do Povo e até a próxima.